Dr. Ricardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava sua reflexão no espelho do banheiro privativo de seu consultório. Aos 42 anos, havia construído um império médico no coração de São Paulo. Sua clínica, particular no bairro dos Jardins, atendia apenas a elite paulistana. E ele fazia questão de que todos soubessem disso. O diploma de medicina da USP, emoldurado em ouro na parede principal do consultório, era apenas um dos muitos troféus de sua carreira meteórica. Naquela manhã de terça-feira, o movimento na clínica estava mais intenso que o normal. A secretária, Márcia, havia agendado consultas particulares que renderiam mais de R$ 10.000 apenas naquele dia. Ricardo sorriu satisfeito enquanto caminhava pelos corredores de mármore branco, cumprimentando brevemente os funcionários que se curvavam respeitosamente em sua presença. O primeiro paciente da manhã era o Sr. Augusto Bernardes, um empresário do ramo imobiliário que sofria de hipertensão crônica. Ricardo o atendeu com a eficiência fria que caracterizava suas consultas. 15 minutos exatos, prescrição médica impressa e próximo paciente. Não havia tempo para conversas desnecessárias ou demonstrações de empatia que não gerassem retorno financeiro. Por volta das 10 horas da manhã, enquanto Ricardo revisava os exames de uma socialite que pagava consultas mensais apenas para ouvir que estava tudo bem com sua saúde, Márcia bateu discretamente na porta do consultório. Doutor, tem um policial aqui que gostaria de falar com o senhor, disse ela em voz baixa, quase sussurrando. Ricardo franziu a testa, interrompendo a análise dos resultados laboratoriais. Policial? Não tenho tempo para isso agora, Márcia. Estou com a agenda lotada. Ele disse que é sobre uma investigação, doutor. Parece ser importante. O médico suspirou pesadamente, demonstrando irritação. Consultou o Rolex de ouro no pulso e balançou a cabeça negativamente. Diga a ele que volte outro dia. Meus pacientes pagam muito caro para não serem incomodados por esse tipo de situação. Márcia hesitou por um momento. Mas, doutor, ele insistiu bastante, disse que seria rápido. Márcia. Ricardo elevou a voz, fazendo a secretária se encolher ligeiramente. Eu disse não. Se esse policial quer falar comigo, que marque uma consulta como qualquer pessoa civilizada. Agora, por favor, chame a próxima paciente. Alguns minutos depois, através da porta entreaberta do consultório, Ricardo pode ouvir vozes alteradas na recepção. O tom grave e firme de um homem contrastava com a voz nervosa de Márcia, tentando explicar a situação. A curiosidade falou mais alto que a irritação, e o médico se levantou para observar a situação pela fresta da porta. Na sala de espera luxuosamente decorada, um homem de aproximadamente 35 anos, vestindo uma camisa social azul claro e calça jeans, tentava argumentar com a secretária. Sua postura era respeitosa, mas determinada. Ricardo notou imediatamente que, apesar das roupas simples, o homem tinha uma presença marcante. Ombros largos, postura ereta e um olhar firme que denotava autoridade. Senhora, eu entendo que o doutor está ocupado, dizia o policial com paciência, mas preciso apenas de alguns minutos. É sobre um caso que pode envolver a segurança de vocês aqui na clínica. Ricardo sentiu o sangue ferver. Como ousava aquele homem vir ao seu consultório falar sobre segurança? Ele pagava uma fortuna para a empresa de segurança privada mais cara da cidade. Não precisava da ajuda da polícia pública, muito menos de um policial que provavelmente ganhava em um ano o que ele faturava em um mês. Decidido a encerrar aquela situação constrangedora na frente de seus pacientes ilustres, Ricardo abriu completamente a porta do consultório e caminhou em direção à recepção, com passos firmes e o rosto vermelho de indignação. Com licença, disse em voz alta, chamando a atenção de todos na sala de espera. Qual é o problema aqui? O policial se virou e estendeu a mão educadamente.
Bom dia, doutor. Sou o investigador Carlos Henrique da Silva, da Polícia Civil. Gostaria de falar com o senhor sobre... Não me interessa, interrompeu Ricardo bruscamente, ignorando a mão estendida. Este é um consultório médico particular, não uma delegacia. Se quer falar comigo, marque uma consulta e pague como qualquer pessoa decente. Um murmúrio de desconforto percorreu a sala de espera. Os pacientes, acostumados com o ambiente sofisticado e cordial da clínica, não esperavam presenciar uma cena tão deselegante. Carlos manteve a compostura, baixando lentamente a mão rejeitada. Doutor, compreendo sua preocupação, mas é sobre uma quadrilha que tem atacado profissionais liberais na região. Já houve 3 casos similares ao seu perfil e... Perfil? Ricardo riu com desdém. Escute aqui, seu policial. Eu não preciso da sua proteção. Tenho segurança privada, sistema de alarmes e tudo mais que o meu dinheiro pode comprar. Não preciso de caridade pública. Carlos respirou fundo, tentando manter a diplomacia. Senhor doutor, não se trata de caridade. É sobre prevenção. Esses criminosos estudam a rotina de profissionais bem-sucedidos e... Bem-sucedidos como... Você quer dizer? Ricardo cruzou os braços, assumindo uma postura ainda mais arrogante. E o que um policial saberia sobre sucesso? Quanto você ganha por mês? 1.500? 2.000 reais? A humilhação pública fez Carlos cerrar os punhos involuntariamente, mas ele manteve o controle. Na sala de espera, alguns pacientes desviaram o olhar, claramente constrangidos com a atitude do médico. Uma senhora idosa balançou a cabeça desaprovadoramente. Meu salário não vem ao caso, doutor. Estou aqui fazendo meu trabalho, que é proteger a população. O senhor pode não gostar de mim ou da polícia, mas... Proteger? Ricardo gargalhou alto. Onde vocês estavam quando meu carro foi arranhado no estacionamento do shopping mês passado? Onde estavam quando minha casa foi invadida há 2 anos? Eu resolvi tudo com meu dinheiro e empresas particulares. Vocês são inúteis. O silêncio na recepção era ensurdecedor. Até mesmo Márcia parecia mortificada com o comportamento do patrão. Carlos olhou ao redor, percebendo os olhares de reprovação direcionados ao médico e tomou uma decisão. Doutor Mendes, disse em voz calma, mas firme, vou deixar meu cartão com sua secretária. Quando perceber que precisa da nossa ajuda inútil, não hesite em ligar. Tenha um bom dia. Não vou precisar, gritou Ricardo enquanto Carlos se dirigia à saída. E não volte aqui sem ser convidado. Esta é propriedade privada. Carlos parou na porta e se virou uma última vez. Espero sinceramente que o senhor esteja certo, doutor. Mas às vezes a vida tem formas curiosas de nos ensinar humildade. Depois que o policial saiu, Ricardo tentou normalizar o ambiente, pigarreando, alto e ajeitando o jaleco branco. Bem, lamento o inconveniente, pessoal. Vamos voltar ao que interessa, cuidar da saúde de vocês. Mas o clima na clínica havia mudado. Os pacientes cochichavam entre si. Alguns pareciam genuinamente preocupados com as palavras de advertência do policial, e outros simplesmente julgavam a postura grosseira do médico. Ricardo tentou ignorar os olhares e voltou para o consultório, decidido a esquecer o incidente e focar no que realmente importava: o dinheiro. O resto da manhã passou sem maiores incidentes, mas Ricardo notou que alguns pacientes pareciam menos cordiais que o habitual. Durante o almoço, em um restaurante japonês caro próximo à clínica, ele tentou esquecer o episódio desagradável bebendo sake e planejando as próximas aquisições para a clínica. À tarde, enquanto atendia uma paciente hipocondríaca, insistia em fazer exames desnecessários mensalmente, Ricardo não conseguia tirar da cabeça as palavras finais do policial. Às vezes a vida tem formas curiosas de nos ensinar humildade. Que conversa ridícula era aquela? Ele, Dr. Ricardo Mendes, formado na melhor universidade do país, especialista em cardiologia com pós-graduação no exterior, dono de uma clínica que atendia a nata da sociedade paulistana,
Não precisava aprender humildade com ninguém, muito menos com um policial mal pago que provavelmente nem tinha ensino superior completo. Por volta das 5 da tarde, depois de atender o último paciente do dia, um político influente que pagava consultas caríssimas para resolver problemas de saúde que poderia tratar no SUS, Ricardo se preparou para encerrar o expediente. Márcia havia saído mais cedo para levar o filho ao médico e os demais funcionários já tinham ido embora. Sozinho na clínica, Ricardo aproveitou para fazer algumas ligações particulares e organizar os ganhos do dia. O faturamento havia sido excelente, como sempre. Ele contou as notas de 50 e 100 reais que alguns pacientes pagavam em dinheiro, preferindo não declarar o valor total dos serviços médicos. Enquanto guardava o dinheiro em uma pasta executiva de couro legítimo, Ricardo pensou na ironia da situação. Um policial havia vindo protegê-lo de assaltantes, quando, na verdade, ele tinha condições de se proteger muito melhor do que qualquer servidor público jamais poderia imaginar. Às 6:30 da tarde, depois de conferir 2 vezes se todos os equipamentos caros estavam devidamente trancados e se o sistema de alarmes estava ativado, Ricardo saiu da clínica carregando sua pasta de couro com aproximadamente 8.000 reais em dinheiro e alguns cheques de pacientes. O estacionamento particular do edifício estava praticamente vazio. Sua BMW preta brilhava sob a luz amarelada dos postes de iluminação. Ricardo sorriu satisfeito enquanto caminhava em direção ao carro, já planejando mentalmente como gastaria o dinheiro daquele dia produtivo. Não percebeu os 2 homens que saíram de trás de uma van escura estacionada 3 vagas adiante. Não notou o terceiro homem que se aproximava silenciosamente por trás. E definitivamente não imaginou que em poucos segundos todo o seu mundo de privilégios e arrogância seria virado de cabeça para baixo. O primeiro sinal de perigo foi uma sombra que se moveu rapidamente em sua visão periférica. Quando Ricardo se virou para olhar, já era tarde demais. "Quieto, doutor!" A voz grossa e ameaçadora ecoou no estacionamento silencioso enquanto uma mão pesada se abatia sobre o ombro de Ricardo. O médico se virou instintivamente, encontrando-se face a face com um homem de aproximadamente 40 anos, rosto marcado por cicatrizes e olhos frios que denunciavam anos de violência urbana. O choque inicial fez Ricardo tropeçar e quase cair. Sua pasta executiva de couro escorregou de suas mãos trêmulas, espalhando parte do conteúdo pelo chão do estacionamento. As notas de 50 e 100 reais voaram com o vento noturno, e os cheques de seus pacientes ilustres se misturaram à sujeira do asfalto. O que vocês querem?" Ricardo conseguiu balbuciar, sua voz normalmente firme e autoritária, agora reduzida a um sussurro assustado. O homem à sua frente sorriu, revelando dentes amarelados e alguns espaços vazios. "Onde deveria haver molares?" "Ah, Dr. Ricardo Mendes", disse o assaltante, pronunciando seu nome com ironia venenosa. "O famoso cardiologista dos ricos e famosos. Finalmente nos conhecemos pessoalmente." A menção ao seu nome fez o sangue de Ricardo gelar nas veias. Como aqueles bandidos sabiam quem ele era? Como conheciam sua profissão e especialidade? O terror começou a tomar conta de seu corpo, fazendo suas pernas tremerem violentamente. Nesse momento, os outros 2 homens se aproximaram pelos lados, formando um triângulo ao redor do médico. O segundo assaltante era mais novo, talvez 25 anos, magro, mas com músculos definidos que se destacavam sob a camiseta preta justa. Suas mãos ostentavam várias tatuagens, incluindo o número 1533 gravado nos dedos da mão direita, código que Ricardo não conseguia decifrar, mas que o fazia sentir ainda mais medo. O terceiro homem era o mais intimidador de todos. Alto, provavelmente com mais de 1,80 m, braços grossos cobertos de tatuagens que pareciam contar histórias de violência e prisão.
Seus olhos pequenos e penetrantes estudavam Ricardo como um predador analisa sua presa antes do ataque final. Sabemos tudo sobre você, doutorzinho, continuou o líder do grupo, pegando a pasta de couro do chão e examinando seu conteúdo com interesse. Sabemos que você atende os playboys da Faria Lima, que cobra R$ 5.000 numa consulta de 15 minutos, que tem uma BMW 0 km e uma casa na Granja Viana avaliada em 3 milhões. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem ainda mais. Como era possível que aqueles criminosos soubessem tantos detalhes sobre sua vida? Sua casa, seu carro, seus honorários. Alguém havia passado informações para eles? Algum funcionário descontente? Algum paciente com quem tinha sido grosseiro? Por favor. Ricardo tentou negociar, sua voz falhando no meio da frase. Podem pegar o dinheiro da pasta, meu relógio, meu carro, mas não me machucuem. Tenho família, tenho filhos. Filhos? O assaltante mais jovem riu alto, um som cruel que ecoou pelo estacionamento vazio. Isso é interessante. Você se lembra do policial que foi no seu consultório hoje de manhã? Sabe por que ele foi lá? A pergunta fez o coração de Ricardo acelerar ainda mais. Como esses bandidos sabiam sobre a visita do investigador Carlos? Eles estavam vigiando a clínica. Por quanto tempo tinham sido observados sem saber? Ele foi avisar você sobre nossa existência, doutor, explicou o líder, contando calmamente o dinheiro da pasta. Somos uma organização especializada em profissionais liberais de alto padrão. Estudamos suas rotinas, suas receitas, seus hábitos. Sabemos onde vocês moram, onde trabalham, que horas saem de casa, que lugares frequentam. O homem mais alto se aproximou ainda mais de Ricardo, invadindo seu espaço pessoal de forma intimidadora. Sabe qual foi seu erro fatal, doutorzinho? Foi humilhar o policial na frente dos seus pacientes ricos. Alguns deles ficaram tão constrangidos que ligaram para a delegacia para se desculpar pelo seu comportamento. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Alguns de seus próprios pacientes haviam ligado para a polícia. Por quê? Para se desculparem por algo que ele havia feito. A realidade de sua arrogância matinal começou a se cristalizar em sua mente aterrorizada. O investigador Carlos não desistiu de proteger você, mesmo depois da humilhação, continuou o assaltante mais jovem. Ele deixou 2 policiais fazendo rondas aqui perto durante a tarde. Tivemos que esperar eles saírem para fazer nossa visita. A ironia da situação atingiu Ricardo como um soco no estômago. O policial que ele havia expulsado do consultório com tanto desdém tinha, na verdade, tentado protegê-lo até o fim. Mesmo depois de ser humilhado publicamente, Carlos havia mantido a vigilância na área, genuinamente preocupado com a segurança do médico arrogante. Mas não se preocupe, doutor, disse o líder com um sorriso sinistro. Não vamos matá-lo, pelo menos não hoje. Você vale mais vivo do que morto. O que isso significa? Ricardo perguntou, embora uma parte terrível de sua mente já estivesse começando a compreender. Significa que você vai trabalhar para nós agora, explicou o homem mais alto. Você tem acesso a informações valiosas sobre pessoas muito ricas. Seus pacientes confiam em você, contam sobre suas vidas, seus negócios, suas rotinas familiares. Essas informações valem muito dinheiro no mercado certo. Ricardo balançou a cabeça desesperadamente. Não posso fazer isso. É antiético. É crime. Eu tenho juramento médico. A resposta veio na forma de um tapa violento no rosto que fez Ricardo cair de joelhos no asfalto áspero. O gosto metálico do sangue encheu sua boca e ele sentiu que alguns dentes haviam se soltado com o impacto. Você não entendeu ainda, doutorzinho, disse o líder, agachando-se para ficar na altura dos olhos de Ricardo. Não estamos pedindo, estamos informando. Você vai nos passar informações sobre seus pacientes mais ricos ou sua esposa e seus filhos vão receber visitas bem desagradáveis.
O pânico absoluto tomou conta de Ricardo. Sua esposa Fernanda, seus filhos Gabriela, de 15 anos, e Pedro, de 12. Como esses criminosos sabiam sobre sua família? Como tinham conseguido tantas informações pessoais? Conhecemos a escola dos seus filhos, continuou o assaltante mais jovem, como se estivesse lendo os pensamentos de Ricardo. Colégio São Luís, no Morumbi. Sabemos que a Gabriela tem aula de piano às terças e quintas, e que o Pedro joga futebol no Clube Paineiras aos sábados de manhã. Também sabemos que sua esposa frequenta o salão de beleza da Márcia Santos toda sexta-feira às 14h, acrescentou o homem mais alto, e que ela sempre para no mercado Saint-Marché antes de voltar para casa. Ricardo sentiu como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Seu próprio coração, que ele conhecia tão bem profissionalmente, parecia prestes a explodir dentro do peito. Como era possível que esses bandidos soubessem detalhes tão íntimos sobre a rotina de sua família? Por favor, ele implorou, lágrimas misturando-se com o sangue que escorria de sua boca machucada. Meus filhos não têm nada a ver com isso. São apenas crianças. Exato, disse o líder, levantando-se e ajeitando a jaqueta de couro preta. São crianças inocentes que não merecem pagar pelos pecados do pai orgulhoso. Por isso você vai cooperar conosco. O assaltante mais jovem tirou um celular do bolso e mostrou a tela para Ricardo. A imagem fez o médico gritar de terror. Era uma foto de seus filhos saindo da escola naquela mesma tarde, completamente alheios ao perigo que os cercava. Tiramos essa foto hoje às 5h30, explicou o criminoso. Enquanto você estava contando seu dinheiro no consultório, nós estávamos do outro lado da cidade documentando a rotina dos seus filhos. Ricardo tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam aos comandos do cérebro. A realidade de que sua família estava sendo vigiada, de que pessoas inocentes estavam em perigo por causa de sua arrogância, era mais do que ele conseguia suportar. "O que vocês querem de mim?" perguntou sua voz reduzida a um sussurro quebrado. "Por enquanto, informações", respondeu o líder. "Você vai continuar atendendo seus pacientes ricos como sempre fez, mas agora vai prestar atenção em detalhes diferentes. Quando eles mencionarem viagens, você anota. Quando falarem sobre joias, propriedades, investimentos, você memoriza. Quando comentarem sobre rotinas familiares, você registra. E como vocês vão saber se eu estou cooperando?" O homem mais alto sorriu friamente. "Porque vamos estar sempre observando, doutor. Seus filhos, sua esposa, você, todos vocês estão sob nossa proteção especial agora." A palavra proteção, dita com aquele tom sarcástico, fez Ricardo compreender a dimensão real de sua situação. Ele não estava apenas sendo roubado, estava sendo recrutado para uma organização criminosa que havia estudado meticulosamente sua vida e a de sua família. "Tem mais uma coisa", disse o assaltante mais jovem, tirando um cartão de visita do bolso. "Você vai ligar para o investigador Carlos amanhã de manhã, vai se desculpar pela grosseria de hoje e vai convidá-lo para uma conversa particular." Ricardo olhou para o cartão. Era exatamente o mesmo que Carlos havia deixado com Márcia pela manhã. "Por quê? O que vocês querem com ele?" "Queremos que você descubra exatamente o que a polícia sabe sobre nós", explicou o líder. "Quais investigações estão em andamento? Que evidências eles têm? Quais são os próximos alvos na lista de proteção?" "Mas ele não vai confiar em mim depois do que aconteceu hoje." "Claro que vai", interrompeu o homem mais alto. "Porque você vai fazer uma performance muito convincente. Vai dizer que ficou com medo depois de sair da clínica hoje, que refletiu sobre as palavras dele, que reconhece que foi arrogante e quer contribuir para a investigação." A complexidade do plano começou a se revelar para Ricardo. Esses não. Eram bandidos comuns de rua. Eram criminosos organizados, inteligentes, que planejavam cada movimento com precisão cirúrgica.
Eles não apenas roubavam, eles infiltravam, manipulavam, corrompiam. E se eu me recusar? Perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta. O líder do grupo não respondeu verbalmente. Em vez disso, mostrou uma segunda foto no celular. Fernanda, saindo do salão de beleza, carregando sacolas de compras, completamente desprotegida e vulnerável. Você tem 48 horas para fazer a ligação para o investigador Carlos, disse o assaltante mais jovem, e uma semana para nos entregar o primeiro relatório sobre seus pacientes. Vamos entrar em contato para marcar o local da entrega. Como? Vou explicar para minha família. Como vou justificar mudanças no meu comportamento? Esse é seu problema, doutor, respondeu o homem mais alto. Você é inteligente, formado na USP, especialista em enganar pessoas cobrando fortunas por consultas rápidas. Tenho certeza de que vai encontrar uma forma criativa de lidar com a situação. Os 3 criminosos começaram a se afastar, deixando Ricardo ainda de joelhos no chão frio do estacionamento. Sua pasta de couro jazia aberta ao lado, vazia de dinheiro, mas ainda contendo seus cartões médicos e documentos profissionais. Símbolos agora inúteis de uma autoridade que havia evaporado em questão de minutos. Ah, doutor! Gritou o líder, já quase na saída do estacionamento. Uma última coisa, se você tentar ser esperto e contar para a polícia sobre nossa conversa de hoje, vamos saber imediatamente. Temos olhos e ouvidos em lugares que você nem imagina. Depois que os criminosos desapareceram na escuridão da noite paulistana, Ricardo permaneceu imóvel por vários minutos, tentando processar a magnitude do que havia acontecido. Sua vida inteira, sua carreira, sua família, sua segurança, havia sido destruída em menos de 1 hora, e tudo começara com sua arrogância matinal ao expulsar um policial que genuinamente tentava protegê-lo. Ricardo chegou em casa às 9 da noite, 3 horas depois do horário habitual. Suas mãos ainda tremiam incontrolavelmente enquanto dirigia pelas ruas iluminadas do Morumbi, verificando obsessivamente o espelho retrovisor a cada poucos segundos. Cada carro que se aproximava por trás, cada motocicleta que passava ao lado, cada pedestre caminhando nas calçadas, tudo parecia uma ameaça potencial. A casa de 3 milhões de reais, com seu jardim impecavelmente cuidado e sistema de segurança de última geração, não oferecia mais o conforto e a sensação de proteção de antes. Ricardo estacionou a BMW na garagem e permaneceu sentado por longos minutos, tentando controlar a respiração e organizar os pensamentos antes de enfrentar a família. Como explicaria o atraso? Como justificaria o rosto machucado, o lábio inchado, a expressão de terror que sabia estar estampada em seus olhos? Fernanda o conhecia há 20 anos de casamento. Ela perceberia imediatamente que algo terrível havia acontecido. Através das janelas iluminadas da sala de estar, Ricardo podia ver sua esposa assistindo à novela das 8, uma taça de vinho tinto na mão, aparentemente tranquila e segura em seu mundo de privilégios. Gabriela estava no sofá ao lado, mexendo no celular com a naturalidade típica de uma adolescente de 15 anos. Pedro provavelmente estava no quarto, jogando videogame ou fazendo a lição de casa. A normalidade daquela cena doméstica contrastava brutalmente com o inferno que Ricardo acabara de viver. Sua família estava ali, inocente e desprotegida, sem imaginar que criminosos perigosos conheciam seus horários, suas rotinas, seus locais de frequência. A responsabilidade de protegê-los, ou de colocá-los em risco ainda maior, pesava sobre seus ombros como uma montanha. "Pai, finalmente chegou!" exclamou Pedro quando Ricardo entrou pela porta lateral, que dava acesso direto à garagem. O menino de 12 anos correu para abraçá-lo, mas parou abruptamente ao ver o rosto machucado do pai. "O que aconteceu? Você se machucou?"
Fernanda levantou-se imediatamente do sofá, derrubando a taça de vinho no tapete persa importado. Meu Deus, Ricardo, o que aconteceu com você? Esse corte no lábio, essa marca vermelha no rosto? Gabriela também se aproximou, os olhos arregalados de preocupação. Pai, você bateu o carro. Foi assaltado? A palavra assaltado fez Ricardo engolir em seco. Era exatamente isso que havia acontecido, mas de uma forma muito mais complexa e ameaçadora do que um simples roubo na rua. Ele havia sido sequestrado psicologicamente, transformado em refém de uma organização criminosa que agora controlava não apenas sua vida, mas o destino de toda sua família. Não foi nada grave, mentiu Ricardo, forçando um sorriso que mais parecia uma careta de dor. Escorreguei na clínica e bati o rosto na quina da mesa. Vocês sabem como sou desastrado às vezes. Fernanda não pareceu convencida. Casada com um médico há 2 décadas, ela sabia distinguir entre ferimentos acidentais e trauma intencional. Ricardo, essa marca no seu rosto não parece ter sido causada por uma queda. Parece mais um tapa, completou Gabriela com a franqueza típica dos adolescentes. Pai, alguém bateu em você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para os 3 rostos que mais amava no mundo. Sua esposa de olhos verdes preocupados, sua filha adolescente com a mesma teimosia que ele herdara da avó, seu filho caçula com a inocência ainda intacta, e sentiu o coração se despedaçar. Como poderia contar a verdade? Como explicaria que sua arrogância matinal havia colocado todos eles em perigo mortal? Como admitiria que criminosos perigosos agora sabiam onde eles moravam, estudavam, trabalhavam e se divertiam? Tive um mal-entendido com um paciente descontente, disse finalmente, optando por uma meia-verdade que não os alarmasse completamente. Nada que não possa ser resolvido. Vocês não precisam se preocupar. Mas Fernanda conhecia o marido bem demais para aceitar explicações vagas. Que tipo de mal-entendido resulta em agressão física, Ricardo? Você vai registrar um boletim de ocorrência? Vamos processar esse paciente? A menção à polícia fez Ricardo se lembrar imediatamente do investigador Carlos e da tarefa que os criminosos lhe haviam imposto. Em 48 horas, ele teria que ligar para o policial que havia humilhado publicamente, fingir arrependimento e tentar extrair informações sobre investigações em andamento. Não quero envolver a polícia nisso, disse rapidamente, talvez rápido demais. Seria uma publicidade negativa para a clínica. Você sabe como essas coisas podem se espalhar nas redes sociais e prejudicar minha reputação. Pedro, sempre o mais observador da família, franziu a testa. Mas, pai, se alguém te agrediu, não deveria ser preso? Na escola, quando alguém bate em outro aluno, sempre tem consequências. A lógica inocente do filho fez Ricardo perceber o quão absurda soava sua explicação. Como justificar para uma criança de 12 anos que ele não queria justiça contra alguém que o havia agredido? Como explicar que, na verdade, ele agora trabalhava para os agressores? A vida adulta é mais complicada que a escola, filho, disse Ricardo, despenteando carinhosamente os cabelos de Pedro. Às vezes é melhor resolver as coisas de forma mais diplomática. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo mal conseguiu comer. Cada garfada parecia se transformar em areia em sua boca. Ele observava compulsivamente a família, memorizando cada detalhe de seus rostos, cada gesto, cada sorriso, como se estivesse se despedindo deles para sempre. Fernanda tentava manter a conversa fluindo naturalmente, contando sobre seu dia no trabalho como arquiteta de interiores, mas Ricardo percebia que ela estava igualmente nervosa. Seus olhos verdes o estudavam constantemente, procurando por sinais de que algo mais sério havia acontecido. Gabriela, sempre conectada ao mundo digital, mostrava fotos do Instagram de suas amigas da escola, comentando sobre festas de aniversário e eventos sociais.
A normalidade de sua preocupação adolescente, que roupa usar no próximo fim de semana, qual música estava fazendo sucesso, quais meninos estavam interessados em suas amigas, parecia pertencer a outro universo, um mundo onde criminosos perigosos não fotografavam crianças inocentes saindo da escola. Pedro falava animadamente sobre um projeto de ciências que estava desenvolvendo para a feira escolar, explicando com entusiasmo como pretendia demonstrar os efeitos da pressão atmosférica, usando materiais simples. Sua paixão pela ciência lembrava Ricardo de si mesmo na mesma idade, quando sonhava em ser médico para ajudar as pessoas, não para enriquecer explorando a elite paulistana. "Pai, você está bem?" perguntou Pedro de repente. "Você não está comendo e fica olhando para nós de um jeito estranho." Ricardo se sobressaltou, percebendo que havia sido pego em seus pensamentos sombrios. "Desculpe, filho. Estou apenas cansado. Foi um dia difícil na clínica." "Quantos pacientes você atendeu hoje?" perguntou Fernanda, tentando puxar conversa. Pergunta inocente desencadeou uma avalanche de lembranças dolorosas na mente de Ricardo. Quantos pacientes havia atendido? Quantos detalhes de suas vidas havia coletado inconscientemente? Quantas informações valiosas possuía sobre as rotinas, propriedades e vulnerabilidades da elite paulistana? O senhor Augusto Bernardes, o empresário do ramo imobiliário, havia mencionado casualmente que viajaria para Dubai na próxima semana com a família, deixando a mansão em Alphaville vazia por 15 dias. A socialite, que pagava consultas mensais desnecessárias, havia comentado sobre a reforma de seu apartamento cobertura nos jardins, detalhando o sistema de segurança que estava sendo instalado. O político influente, que havia sido seu último paciente do dia, havia falado sobre sua coleção de arte moderna, avaliada em mais de 2 milhões de reais, que mantinha em um cofre especial em sua residência no Morumbi. Todas essas informações, coletadas em consultas médicas protegidas pelo sigilo profissional, agora se transformavam em armas potenciais nas mãos de criminosos. Ricardo sentiu náusea ao perceber que sua profissão, que deveria ser dedicada à cura e ao cuidado, estava sendo pervertida para fins criminosos. "Pai?" A voz de Gabriela o trouxe de volta à realidade. "A mamãe te fez uma pergunta." "Desculpem", murmurou Ricardo. "Estou realmente muito cansado hoje." Depois do jantar, enquanto ajudava Pedro com a lição de matemática, Ricardo não conseguia se concentrar nos problemas de geometria. Sua mente estava ocupada com cálculos muito mais sinistros. Quanto tempo teria antes que os criminosos perdessem a paciência? Quais seriam as consequências se ele se recusasse a cooperar? Como poderia proteger a família sem colocá-la em risco ainda maior? Quando finalmente conseguiu colocar os filhos na cama e se recolheu ao quarto com Fernanda, Ricardo sabia que o pior ainda estava por vir. Sua esposa não era do tipo que desistia facilmente quando sentia que algo estava errado. "Ricardo", disse Fernanda assim que fecharam a porta do quarto, "preciso que você me conte a verdade sobre o que aconteceu hoje. E não me venha com essa história de mal-entendido com paciente." Ricardo se sentou na beira da cama king size que havia comprado 2 anos antes, quando os negócios da clínica estavam prosperando exponencialmente. O colchão ortopédico importado, que custara mais que o salário anual de muitos brasileiros, agora parecia desconfortável como uma pedra. "Fernanda, por favor, não quero preocupar você com problemas do trabalho. Problemas que deixam marcas físicas no seu rosto não são apenas questões profissionais", retrucou ela, sentando-se ao lado dele. "Somos casados há 20 anos, Ricardo. Conheço você melhor que qualquer pessoa no mundo. Sei quando você está mentindo." O tom firme, mas carinhoso da esposa fez Ricardo querer desabar ali mesmo, contar tudo, pedir ajuda, buscar proteção.
Mas as palavras dos criminosos ecoavam em sua mente. Temos olhos e ouvidos em lugares que você nem imagina. Se ele contasse para Fernanda, como garantir que ela não procuraria a polícia? Como ter certeza de que os criminosos não descobririam? Houve um incidente na clínica hoje, disse cuidadosamente. Um policial veio fazer algumas perguntas sobre segurança na região. Parece que tem havido alguns assaltos a profissionais liberais na área. A menção à polícia e à segurança fez Fernanda ficar ainda mais alerta. Que tipo de assaltos? Por que a polícia foi especificamente na sua clínica? Ricardo percebeu que estava se aprofundando em território perigoso. Cada palavra que dizia poderia ser usada contra ele mais tarde. Aparentemente, criminosos têm estudado as rotinas de médicos, advogados, dentistas, profissionais que lidam com dinheiro em espécie. E o que isso tem a ver com as marcas no seu rosto? A pergunta direta fez Ricardo hesitar por um momento. Longo demais. Fernanda notou a pausa e seu olhar se tornou ainda mais penetrante. Ricardo, disse ela em voz baixa, mais firme, você foi assaltado hoje, não foi? O silêncio que se seguiu foi a confirmação que Fernanda precisava. Ela imediatamente se levantou e começou a caminhar pelo quarto, as mãos nos quadris, a expressão misturando medo e indignação. Por que não me contou imediatamente? Por que tentou esconder? Nós precisamos chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, aumentar a segurança da casa. Não! A resposta saiu mais alta e mais desesperada do que Ricardo pretendia. Fernanda se virou para ele, os olhos arregalados de surpresa. Por que não? Ricardo, se você foi vítima de um crime, precisa denunciar. É sua obrigação como cidadão e nossa obrigação como família proteger uns aos outros. As palavras da esposa eram perfeitamente lógicas e moralmente corretas, mas Ricardo sabia que seguir essa lógica poderia resultar na morte de todos eles. Os criminosos haviam sido muito claros sobre as consequências de envolver a polícia. É mais complicado do que parece, disse ele, tentando ganhar tempo para formular uma explicação que satisfizesse Fernanda sem colocá-la em perigo. Os assaltantes, eles sabem coisas sobre nós, sobre nossa rotina, nossa casa, as crianças. A menção aos filhos fez Fernanda parar abruptamente. Ela voltou a se sentar na cama, o rosto pálido de preocupação. Que tipo de coisas? Ricardo, você está me assustando. Eles mencionaram a escola das crianças, seus horários, lugares que frequentamos. Ricardo decidiu compartilhar parte da verdade, esperando que isso satisfizesse a curiosidade da esposa sem revelar toda a extensão de seu envolvimento forçado com os criminosos. Por isso, não posso simplesmente chamar a polícia. Preciso pensar numa estratégia que proteja vocês. Fernanda segurou as mãos do marido e Ricardo percebeu que ela também estava tremendo ligeiramente. Então, o que vamos fazer? Não podemos simplesmente fingir que nada aconteceu. Vou conversar com aquele policial que esteve na clínica hoje, disse Ricardo, surpreendendo-se com a facilidade com que a mentira saía de sua boca. Ele parecia conhecer bem esse tipo de situação. Talvez ele possa nos orientar sobre medidas de proteção sem fazer um escândalo público. A sugestão pareceu tranquilizar parcialmente Fernanda. Acho uma boa ideia. Quando você vai falar com ele? Amanhã de manhã, respondeu Ricardo, sabendo que não tinha escolha mesmo. Vou ligar primeiro coisa na manhã. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Ficou acordado até às 3 da madrugada. Olhando para o teto do quarto e ouvindo os sons normais da casa. O sistema de ar-condicionado ligando e desligando automaticamente, o relógio da sala marcando as horas, os passos ocasionais de Fernanda, indo ao banheiro. Cada ruído, por mais familiar que fosse, agora soava como uma ameaça potencial. E se os criminosos decidissem fazer uma visita surpresa durante a noite?
E se já estivessem dentro da casa, esperando o momento certo para agir? O sistema de segurança de última geração que havia instalado com tanto orgulho 2 anos antes, agora parecia inadequado e vulnerável. Por volta das 4 da manhã, Ricardo se levantou silenciosamente e foi até a janela do quarto, que oferecia uma vista panorâmica do jardim e da rua. A vizinhança estava silenciosa e aparentemente tranquila, mas ele sabia que isso não significava segurança. Os criminosos haviam demonstrado uma capacidade impressionante de observação e planejamento. Eles poderiam estar em qualquer lugar, observando, esperando, planejando o próximo movimento. Quando finalmente conseguiu adormecer, por volta das 5 da manhã, Ricardo teve pesadelos vívidos, onde via seus filhos sendo perseguidos por homens mascarados, onde Fernanda desaparecia em estacionamentos escuros, onde ele mesmo era forçado a cometer crimes terríveis contra seus próprios pacientes. Acordou às 7 da manhã suando frio, com o coração disparado e a certeza terrível de que sua vida antiga havia acabado para sempre. A partir daquele momento, ele não era mais Dr. Ricardo Mendes, respeitado cardiologista da elite paulistana. Ele era um criminoso involuntário, um refém psicológico, um homem que teria que escolher entre sua consciência e a segurança de sua família. E em poucas horas, teria que fazer a ligação mais difícil de sua vida para o investigador Carlos Henrique da Silva. Ricardo chegou à clínica às 7h30 da manhã, 2 horas antes do horário normal. O prédio ainda estava silencioso, com apenas os seguranças noturnos fazendo suas rondas de rotina pelos corredores de mármore. Ele precisava de tempo sozinho para ensaiar a conversa mais importante e humilhante de sua vida profissional. Sentado em sua poltrona de couro executiva, com o cartão de visitas do investigador Carlos tremendo entre seus dedos, Ricardo tentou formular as palavras certas. Como pedir desculpas por uma humilhação pública? Como fingir arrependimento genuíno quando sua principal motivação era o terror? Como convencer um policial experiente de que sua mudança de atitude era sincera? O espelho na parede lateral do consultório refletia sua imagem destruída. O lábio ainda inchado, uma marca arroxeada na bochecha esquerda, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Pelo menos, as evidências físicas do encontro com os criminosos davam credibilidade à sua história de medo tardio. Às 8h15 da manhã, depois de beber 3 xícaras de café expresso para controlar o tremor nas mãos, Ricardo finalmente discou o número no cartão. Cada toque do telefone soava como um sinal de alarme em seus ouvidos. Investigador Carlos Henrique da Silva. Atendeu uma voz firme após o terceiro toque. Investigador Carlos, aqui é o Dr. Ricardo Mendes. A voz de Ricardo falhou no meio da apresentação. Do consultório de ontem, onde eu... Dr. Mendes. A voz de Carlos demonstrou surpresa genuína. Não esperava receber uma ligação sua. O tom neutro, mas ligeiramente frio do policial fez Ricardo engolir em seco. Ele podia imaginar o investigador se lembrando da humilhação pública, da rejeição arrogante, dos insultos sobre salário e competência profissional. Investigador, eu preciso pedir suas sinceras desculpas pelo que aconteceu ontem em meu consultório. Ricardo forçou humildade em cada palavra. Meu comportamento foi absolutamente inaceitável. O senhor estava fazendo seu trabalho, tentando me proteger, e eu fui grosseiro e arrogante. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por longos segundos. Ricardo podia ouvir ruídos de trânsito ao fundo, sugerindo que Carlos estava na rua, provavelmente já trabalhando mesmo no início da manhã. Doutor, disse Carlos finalmente, aprecio suas desculpas, mas devo admitir que estou surpreso. Ontem o senhor parecia muito convicto de que não precisava da ajuda da polícia.
Eu estava errado, admitiu Ricardo, a humilhação queimando sua garganta como ácido. Completamente errado. Na verdade, investigador, eu gostaria muito de conversar com o senhor pessoalmente. Tenho algumas preocupações sobre segurança que surgiram depois da nossa conversa de ontem. Que tipo de preocupações? Ricardo havia ensaiado essa parte da conversa dezenas de vezes durante a noite insone. Prefiro não falar por telefone. Seria possível nos encontrarmos? Posso ir até a delegacia. Ou, se for mais conveniente, o senhor poderia vir ao consultório. Desta vez, será muito bem recebido, eu garanto. A ironia da situação não passou despercebida por Carlos. Doutor, com todo respeito, ontem o senhor me expulsou de seu consultório na frente de seus pacientes. Hoje está me convidando de volta. O que mudou exatamente? A pergunta direta forçou Ricardo a improvisar uma resposta que soasse convincente. Investigador, depois que o senhor saiu, alguns dos meus pacientes ficaram muito constrangidos com meu comportamento. Eles me fizeram perceber que eu estava sendo injusto com alguém que só queria ajudar. Entendo, disse Carlos, mas seu tom sugeria ceticismo. E essas preocupações sobre segurança que mencionou? Ontem à noite, quando saí da clínica, notei que estava sendo observado no estacionamento. Ricardo misturou verdade com ficção, esperando criar uma narrativa convincente. Não aconteceu nada, mas me fez pensar nas suas palavras sobre os criminosos que têm atacado profissionais liberais na região. Foi apenas uma sensação de estar sendo observado? Ou viu algo específico? A pergunta de Carlos era claramente profissional, buscando detalhes concretos. Ricardo sabia que precisava fornecer informações suficientes para justificar seu medo sem revelar o encontro real com os criminosos. Vi alguns homens no estacionamento que pareciam estar me observando, disse cuidadosamente. Eles se afastaram quando me viram olhando, mas, investigador, preciso admitir que fiquei com muito medo. Talvez o senhor estivesse certo sobre eu ser um alvo em potencial. Carlos permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando as informações. Doutor, essas observações que fez, conseguiu ver rostos, roupas, carros? Algum detalhe que possa ajudar numa identificação? Por isso quero conversar pessoalmente, respondeu Ricardo. Preciso da sua orientação sobre como proceder. Investigador, preciso ser honesto. Estou preocupado não apenas comigo, mas com minha família. Esses criminosos que o senhor mencionou, eles costumam ameaçar parentes? A menção à família fez o tom de Carlos mudar ligeiramente, tornando-se mais profissional e focado. Doutor, se há uma ameaça real à sua segurança ou da sua família, precisamos conversar imediatamente. Quando pode vir à delegacia? Hoje mesmo, se possível, disse Ricardo com urgência genuína. Que horas seria conveniente para o senhor? Posso recebê-lo às 14h. Delegacia do 15º DP, na rua João Moura. Pergunte pelo investigador. Carlos na recepção. Estarei lá às 2 em ponto. Investigador, muito obrigado por me receber depois do que aconteceu ontem. Sei que não mereço sua consideração. Doutor, disse Carlos com um tom ligeiramente mais suave. Todos cometem erros. O importante é reconhecer e tentar corrigir. Nos vemos às 2. Depois que desligou o telefone, Ricardo permaneceu imóvel em sua poltrona por vários minutos. A primeira etapa do plano criminoso havia sido executada com sucesso, mas ele sentia como se tivesse vendido um pedaço de sua alma. A humilhação de pedir desculpas para alguém que havia ofendido publicamente era agonizante, mas pior ainda era saber que estava fazendo isso para enganar um homem que genuinamente queria protegê-lo. Às 9h, Márcia chegou para abrir a recepção, encontrando Ricardo já instalado em seu escritório com uma expressão sombria. Bom dia, doutor, cumprimentou ela alegremente. Chegou cedo hoje e... Meu Deus, o que aconteceu com seu rosto? Ricardo havia se esquecido completamente de que precisaria explicar suas feridas para os funcionários.
Um pequeno acidente doméstico. Márcia, nada sério. Tem certeza? Esse corte no lábio parece... Márcia, interrompeu Ricardo com uma firmeza que não sentia. Preciso que você cancele todos os compromissos da tarde. Tenho uma reunião importante às 2 horas. Cancelar tudo? Mas, doutor, o senhor tem 5 consultas agendadas para esta tarde, incluindo a dona Beatriz, que sempre paga à vista. Cancele tudo e reagende para outros dias, repetiu Ricardo. E Márcia, lembra daquele investigador da polícia que esteve aqui ontem? O rosto de Márcia se fechou ligeiramente. Lembro, doutor. O senhor ficou muito bravo com ele. Exato. Bem, preciso que você saiba que conversei com ele hoje de manhã. Percebi que talvez eu tenha sido precipitado em minha reação ontem. Márcia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Em 3 anos trabalhando para Ricardo, ela nunca o havia visto admitir um erro ou reconsiderar uma decisão. O investigador estava tentando nos ajudar, continuou Ricardo. E eu não soube reconhecer isso na hora. Por isso vou conversar com ele esta tarde na delegacia. Que bom, doutor, disse Márcia com um sorriso genuíno. Ontem, depois que o senhor saiu, alguns pacientes comentaram que acharam meio exagerada a reação com o policial. A confirmação de que seus pacientes haviam reprovado seu comportamento foi mais uma punhalada no ego já ferido de Ricardo. O que exatamente eles disseram? A dona Marina comentou que o investigador parecia ser uma pessoa educada, só fazendo o trabalho dele, e o senhor Augusto Bernardes disse que talvez fosse bom ouvir o que a polícia tinha a dizer sobre segurança. Senhor Augusto Bernardes, o empresário do ramo imobiliário que mencionara casualmente sua viagem para Dubai, deixando a mansão vazia por 15 dias. Ricardo sentiu o estômago se contrair ao lembrar que essas informações agora estavam em suas mãos, esperando para serem repassadas aos criminosos. Doutor, está tudo bem? Perguntou Márcia, notando sua expressão perturbada. O senhor parece meio abatido hoje. Estou apenas refletindo sobre algumas coisas, murmurou Ricardo. Márcia, quando chegarem os pacientes de hoje, seja especialmente atenciosa com eles. E preste atenção se alguém mencionar viagens, rotinas familiares, esse tipo de coisa. Prestar atenção por quê? Ricardo percebeu que havia falado demais. É por causa das questões de segurança que o investigador mencionou. Ele disse que criminosos às vezes coletam informações através de conversas casuais. A explicação pareceu satisfazer Márcia, que assentiu compreensivamente. Faz sentido. Vou ficar atenta. O resto da manhã passou num borrão de consultas rotineiras, mas Ricardo não conseguia se concentrar adequadamente em nenhuma delas. Durante o atendimento à dona Helena, uma viúva de 80 anos que sofria de arritmia cardíaca, ele se pegou prestando atenção quando ela mencionou que morava sozinha numa casa grande no Alto de Pinheiros desde a morte do marido. Meus filhos sempre me pedem para contratar uma empregada que durma em casa, comentou dona Helena enquanto Ricardo examinava seu eletrocardiograma. Mas eu gosto da minha privacidade. Além do mais, tenho um sistema de alarmes muito bom. Sistema de alarmes. Casa grande. Mora sozinha. As informações se registraram automaticamente na mente de Ricardo e ele sentiu náusea ao perceber como facilmente estava coletando dados que poderiam ser usados contra uma senhora indefesa. Durante o atendimento ao jovem executivo Marcos Tavares, que tratava de hipertensão causada pelo estresse do trabalho em uma multinacional, Ricardo quase se engasgou quando o paciente mencionou: Doutor, vou precisar remarcar minha próxima consulta. Minha esposa e eu vamos passar 2 semanas na Europa no mês que vem. Lua de mel atrasada, sabe como é? 2 semanas na Europa, repetiu Ricardo mecanicamente. Que legal. Quando exatamente? Saímos no dia 15 do próximo mês. Vamos ficar
Em Paris, Roma e Barcelona. Minha esposa está sonhando com essa viagem há anos. Ricardo anotou a data numa folha separada, fingindo que era para reagendar a consulta, mas sabendo que estava coletando informações valiosas sobre quando a casa do casal estaria vazia. Por volta do meio-dia, enquanto almoçava sozinho em seu consultório, não tinha estômago para frequentar restaurantes onde poderia ser observado. Ricardo recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Dr. Ricardo, como foi a ligação para o investigador? Esperamos que tenha sido produtiva. Lembre-se, primeira entrega de informações em 5 dias. Não nos decepcione. O telefone quase escorregou de suas mãos trêmulas. Como os criminosos sabiam que ele havia ligado para Carlos? Estavam interceptando suas ligações? Tinham acesso aos registros telefônicos? A paranoia começou a consumir Ricardo, enquanto ele olhava desconfiadamente para cada objeto em seu consultório, imaginando dispositivos de escuta escondidos. À 1h30 da tarde, Ricardo saiu da clínica em direção à delegacia do 15º DP. O trajeto, que normalmente levaria 20 minutos, foi percorrido em 45 minutos devido ao trânsito intenso de São Paulo, mas principalmente porque Ricardo fazia desvios constantes, verificando se estava sendo seguido. A delegacia ficava num prédio antigo e mal conservado na rua João Moura, um contraste gritante com o ambiente luxuoso ao qual Ricardo estava acostumado. A recepção tinha paredes descascadas, móveis velhos e um cheiro de mofo que fez o médico franzir o nariz instintivamente. Vim falar com o investigador Carlos Henrique da Silva, disse Ricardo à atendente, uma mulher de meia-idade com aparência cansada. Doutor Ricardo? Perguntou ela, consultando. Uma agenda manuscrita. O investigador está esperando. 3º andar, sala 312. Ricardo subiu as escadas de concreto gasto, passando por corredores mal iluminados, onde outros investigadores trabalhavam em salas apertadas e superlotadas. O contraste com seu consultório luxuoso nos jardins era brutal e humilhante. A porta da sala 312 estava aberta. Carlos estava sentado atrás de uma mesa de fórmica velha, falando ao telefone enquanto tomava notas numa folha de papel simples. Quando viu Ricardo na porta, fez um gesto para que entrasse e se sentasse numa cadeira de plástico em frente à mesa. Pode deixar que eu ligo depois, disse Carlos ao telefone. Tenho uma reunião agora. Depois de desligar, Carlos observou Ricardo por alguns segundos em silêncio. O investigador usava a mesma camisa social azul clara do dia anterior, mas agora Ricardo notava detalhes que sua arrogância anterior havia impedido de ver. A camisa estava bem passada e limpa, os sapatos eram simples, mas cuidadosamente engraxados. E o homem tinha uma postura digna e profissional, apesar do ambiente precário. Dr. Mendes, disse Carlos finalmente. Antes de começarmos, preciso dizer que aprecio muito suas desculpas desta manhã. Não era necessário, mas mostra caráter. A palavra caráter fez Ricardo se contorcer internamente de culpa. Se Carlos soubesse a real motivação daquele encontro, certamente não usaria esse termo. Investigador, preciso ser honesto com o senhor, começou Ricardo, preparando-se para a performance mais importante de sua vida. Ontem à noite, depois que saí da clínica, fui abordado por 3 homens no estacionamento. Carlos se endireitou imediatamente na cadeira, pegando um bloco de notas. Abordado como? Foram agressivos? O senhor foi roubado? Não exatamente roubado, disse Ricardo cuidadosamente. Eles sabiam quem eu era, conheciam meu nome, minha profissão, detalhes sobre minha vida. Disseram que estavam me observando há um tempo. Que tipo de detalhes? Sabiam sobre minha família, onde meus filhos estudam, os horários da minha esposa. Ricardo deixou a voz tremer ligeiramente, o que não foi difícil considerando seu estado emocional real. Investigador, eles me assustaram muito.
Não levaram nada, mas deixaram claro que poderiam me procurar novamente. Carlos parava de escrever e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Doutor, esses homens fizeram ameaças específicas contra sua família? Não diretas, mentiu Ricardo, mas a forma como falaram deixou subentendido que sabem onde encontrar todos nós a qualquer momento. E as marcas no seu rosto? Foram eles que fizeram isso? Ricardo assentiu silenciosamente, tocando no lábio, ainda inchado. Um deles me deu um tapa quando tentei argumentar. Não foi violento demais, mas foi humilhante. Conseguiu ver os rostos? Idade aproximada? Tipo físico? Carros que estavam usando? As perguntas profissionais de Carlos fizeram Ricardo perceber que estava entrando em território muito perigoso. Cada detalhe que fornecesse poderia ser conferido, investigado, usado para identificar os verdadeiros criminosos. E os criminosos haviam deixado muito claro que tinham informantes dentro do sistema. Estava escuro no estacionamento, disse evasivamente. 3 homens, provavelmente entre 30 e 40 anos. Não vi carro específico. Carlos continuou fazendo anotações. Doutor, vou ser direto com o senhor. Esse grupo que tem atacado profissionais liberais na região é extremamente organizado. Eles estudam as vítimas por semanas antes de agir. O fato de terem abordado o senhor sem roubar nada é preocupante. Preocupante como? Sugere que não foi um assalto comum. Pode ter sido um reconhecimento, uma forma de avaliar suas reações, testar sua disposição para cooperar com algo maior. As palavras de Carlos eram assombrosamente próximas da realidade. Ricardo sentiu o sangue gelar ao perceber que o investigador tinha uma compreensão muito precisa da situação, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Cooperar como? Carlos se recostou na cadeira, estudando o rosto de Ricardo. Doutor, vou compartilhar algumas informações sigilosas com o senhor, confiando que permanecerão entre nós. Esse grupo não está interessado apenas em dinheiro ou objetos de valor. Eles recrutam pessoas com acesso a informações privilegiadas. O coração de Ricardo disparou, mas ele forçou uma expressão de confusão. Que tipo de informações? Informações sobre rotinas de pessoas ricas, sistemas de segurança, viagens programadas, objetos de valor. O tipo de coisa que um médico da elite paulistana poderia saber através de conversas com pacientes. A precisão da análise de Carlos foi como um soco no estômago de Ricardo. O investigador havia mapeado exatamente o esquema criminoso, compreendido perfeitamente como funcionava o recrutamento forçado de informantes. Meu Deus, murmurou Ricardo, sua surpresa sendo genuína, mesmo que por motivos diferentes dos que Carlos imaginava. O senhor acha que eles querem me usar para obter informações sobre meus pacientes? É uma possibilidade real, confirmou Carlos. Por isso é fundamental que o senhor me conte tudo o que aconteceu ontem, cada detalhe que conseguir lembrar. Não importa quão insignificante possa parecer. Ricardo sabia que estava numa encruzilhada fatal. Carlos era muito mais inteligente e perspicaz do que ele havia imaginado. O investigador já havia deduzido a natureza real da ameaça, e qualquer informação falsa que Ricardo fornecesse poderia ser facilmente desmentida por evidências futuras. Mas, ao mesmo tempo, os criminosos estavam esperando informações específicas sobre as investigações policiais. Como extrair esses dados sem despertar suspeitas? Investigador, disse Ricardo lentamente, se eles realmente querem me usar dessa forma, como posso me proteger? Como posso proteger minha família? Era a pergunta mais importante da conversa, e Ricardo sabia que a resposta de Carlos determinaria não apenas sua estratégia futura, mas possivelmente a vida ou morte de todos que amava. Carlos observou Ricardo em silêncio por longos segundos antes de responder.
O investigador tinha 20 anos de experiência policial. Havia lidado com centenas de casos envolvendo extorsão, chantagem e coerção. Seus instintos treinados captavam nuances na linguagem corporal, inconsistências nas histórias, sinais de mentira ou omissão. Doutor, disse finalmente, vou ser completamente honesto com o senhor. Tenho a impressão de que está me contando apenas parte da história. O sangue de Ricardo gelou, mas ele tentou manter a compostura. Como assim? Sua linguagem corporal, o timing desta conversa, a forma como descreve o encontro de ontem. Tudo sugere que há elementos importantes que não está compartilhando. Carlos se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Doutor, se esses criminosos já fizeram propostas específicas, se já estabeleceram formas de contato, se já deram instruções sobre o que esperam de você, preciso saber. É a única forma de protegê-lo adequadamente. Ricardo sentiu como se estivesse numa sala cirúrgica, sendo dissecado por um especialista. A precisão das observações de Carlos era aterrorizante e, paradoxalmente, reconfortante. Pela primeira vez desde o encontro no estacionamento, Ricardo sentiu que estava na presença de alguém genuinamente capaz de ajudá-lo. Investigador, disse Ricardo com a voz trêmula, se eu tivesse sido ameaçado de forma mais específica, se eles tivessem feito propostas, qual seria sua orientação? Minha orientação seria cooperar totalmente com a polícia, respondeu Carlos, sem hesitação. Independentemente das ameaças que fizeram, independentemente do medo que está sentindo. É a única forma de quebrar o ciclo de chantagem e proteger não apenas você, mas outras vítimas potenciais. E se eles descobrissem que estou cooperando com a polícia? Doutor, posso garantir que este grupo já sabe que o senhor veio aqui. Hoje, eles provavelmente sabem que ligou para mim esta manhã. Se são tão organizados quanto suspeito, têm informantes, fazem vigilância eletrônica, monitoram comunicações. Carlos fez uma pausa significativa. A pergunta não é se eles vão descobrir que está falando comigo. A pergunta é o que vai fazer com as informações que eles pediram. A declaração de Carlos confirmou os piores temores de Ricardo. Se os criminosos realmente tinham capacidade de monitoramento tão ampla, então sua família já estava em perigo mortal, independentemente de suas escolhas futuras. Que informações eles pediram especificamente? Perguntou Carlos, tornando sua voz mais suave, mas não menos determinada. Ricardo olhou para as próprias mãos, tremendo visivelmente. Chegara o momento da verdade. Ele podia continuar mentindo, tentando enganar um investigador experiente, arriscando não apenas sua própria vida, mas a de sua família. Ou podia confiar no homem que havia tentado protegê-lo desde o início, mesmo depois de ser humilhado publicamente. Eles querem informações sobre meus pacientes, admitiu Ricardo em voz baixa. Rotinas, viagens, sistemas de segurança, objetos de valor, qualquer coisa que eu possa descobrir durante as consultas. Carlos assentiu, fazendo anotações rápidas. Estabeleceram prazo para a primeira entrega? 5 dias a partir de hoje. Forma de contato? Disseram que entrariam em contato para marcar o local da entrega. Fizeram ameaças específicas contra a sua família? Ricardo respirou fundo antes de responder. Mostraram fotos dos meus filhos saindo da escola ontem. Sabem onde minha esposa trabalha, que salão de beleza ela frequenta, onde fazemos compras. Investigador, eles conhecem nossa vida melhor que nós mesmos. Carlos parou de escrever e olhou diretamente para Ricardo. Doutor, vou fazer uma pergunta muito importante e preciso que responda com absoluta honestidade. O senhor já coletou algumas das informações que eles pediram? A pergunta atingiu Ricardo como um raio. Durante as consultas daquela manhã, ele havia automaticamente registrado informações sobre Dona Helena, morando sozinha,
sobre a viagem de Marcos Tavares para a Europa, sobre outros detalhes pessoais de seus pacientes. Involuntariamente, admitiu, com vergonha profunda. Esta manhã, durante as consultas, me peguei prestando atenção em coisas que normalmente ignoraria. Isso é natural, disse Carlos com surpreendente compreensão. É uma reação psicológica comum à coerção. O importante é o que faz com essas informações agora. Ricardo levantou a cabeça encontrando os olhos do investigador. O que devo fazer? Vamos transformar você num agente duplo involuntário, disse Carlos com um pequeno sorriso. Vai continuar coletando informações, mas as informações que entregar serão cuidadosamente controladas por nós. Vamos criar uma operação para identificar e capturar esse grupo. A proposta soou simultaneamente como salvação e sentença de morte. E se algo der errado? E se eles descobrirem? E se minha família... Doutor, interrompeu Carlos, sua família já está em perigo. A única diferença é que agora temos uma chance de neutralizar essa ameaça permanentemente. Durante a hora seguinte, Carlos explicou em detalhes como funcionaria a operação. Ricardo continuaria suas atividades normais na clínica, mas estaria equipado com dispositivos de gravação minúsculos. Todas as informações que coletasse seriam imediatamente repassadas à polícia, que prepararia dados falsos ou modificados para enganar os criminosos. A casa do empresário Augusto Bernardes, que vai viajar para Dubai, explicou Carlos, estará sob vigilância policial 24 horas durante todo o período que ele estiver fora. Se os criminosos tentarem invadi-la, serão capturados em flagrante. E a senhora Helena, que mora sozinha, receberá proteção discreta. Instalaremos equipamentos de segurança adicionais em sua residência sem que ela saiba que está sendo usada como isca. O plano era inteligente e complexo, mas Ricardo ainda tinha dúvidas aterrorizantes. Investigador, esses homens não pareciam amadores. Se descobrirem que estou trabalhando com a polícia, por isso vamos ser extremamente cuidadosos, assegurou Carlos. Sua primeira entrega conterá informações parcialmente verdadeiras, mas modificadas de forma que sejam inúteis para crimes reais. Vamos fazer parecer que você está cooperando genuinamente. 2 semanas depois, a operação estava em pleno funcionamento. Ricardo havia se encontrado com os criminosos em 3 ocasiões diferentes, sempre em locais públicos, mas discretos. Um estacionamento de shopping abandonado, uma praça distante no final da tarde, um posto de gasolina na periferia da cidade. Cada encontro, ele entregava informações cuidadosamente preparadas pela equipe de Carlos. Detalhes sobre rotinas de pacientes ricos, mas com horários ligeiramente alterados. Informações sobre viagens caras, mas com datas modificadas. Dados sobre sistemas de segurança, mas com falhas inexistentes ou proteções adicionais não mencionadas. Durante esse período, a vida familiar de Ricardo havia melhorado dramaticamente. Ele havia contado a verdade completa para Fernanda, que inicialmente ficara horrorizada, mas depois se orgulhara da coragem do marido em cooperar com a polícia. Os filhos não sabiam dos detalhes, mas percebiam que o pai estava mais presente, mais carinhoso, menos obcecado com dinheiro e status. Você está diferente, pai, comentara Gabriela numa noite durante o jantar. Mais humano. A observação da filha adolescente havia tocado Ricardo profundamente. Ele percebeu que a crise, por mais terrível que fosse, estava forçando-o a reavaliar suas prioridades e valores fundamentais. Na clínica, seu relacionamento com pacientes e funcionários também havia mudado. Márcia notara que ele estava mais atencioso, menos impaciente, mais interessado genuinamente no bem-estar das pessoas que procuravam seus serviços. Doutor, disse Dona Helena durante uma consulta, não sei o que mudou,
Mas o senhor parece muito mais humano nas últimas semanas. Está ouvindo de verdade quando falo dos meus problemas. Ricardo sorriu tristemente. Às vezes, levamos tempo para aprender o que realmente importa na vida, dona Helena. A operação policial estava funcionando perfeitamente. Os criminosos haviam tentado 3 assaltos baseados nas informações fornecidas por Ricardo, e em todas as ocasiões foram capturados em flagrante por equipes de investigadores que os aguardavam. Mas o líder do grupo, o homem que havia ameaçado diretamente Ricardo no estacionamento, permanecia em liberdade. Carlos explicou que precisavam capturar toda a organização para garantir que não haveria represálias futuras. Ele está desconfiado, disse Carlos durante um de seus encontros semanais com Ricardo. Os últimos assaltos falharam, alguns dos homens foram presos, ele sabe que há algo errado. O que isso significa para mim e minha família? Significa que precisamos acelerar a operação. Vamos criar uma isca irresistível que o force a sair da toca. O plano final envolveu Ricardo inventando um paciente fictício, um magnata do agronegócio que supostamente havia mencionado guardar uma coleção de diamantes no cofre de sua mansão isolada em Alphaville. A informação foi elaborada com detalhes convincentes. O paciente viajaria para os Estados Unidos por um mês. A propriedade ficaria vazia, exceto por um caseiro idoso. O sistema de segurança tinha uma falha específica nas sextas-feiras. Noite. Quando Ricardo entregou essas informações ao contato dos criminosos, percebeu imediatamente o interesse intenso do homem. Era uma oportunidade grande demais para ser ignorada. Você tem certeza absoluta dessas informações? Perguntou o criminoso, os olhos brilhando de ganância. Absoluta, mentiu Ricardo convincentemente. O paciente é meu há 5 anos. Confia totalmente em mim. Mencionou os diamantes porque estava preocupado com questões de seguro. Na sexta-feira marcada, uma operação policial envolvendo 40 investigadores cercou a mansão fictícia em Alphaville. A propriedade realmente existia. Havia sido emprestada por um empresário amigo da polícia que estava viajando, mas os diamantes no cofre eram cristais sem valor, fornecidos pela perícia criminal. À meia-noite, 5 homens armados invadiram a propriedade. Entre eles estava o líder que havia ameaçado Ricardo no estacionamento 3 meses antes. A prisão foi realizada sem disparos. Os criminosos foram surpreendidos por investigadores escondidos na casa, equipados com equipamentos de visão noturna e armas de choque elétrico. No momento em que as algemas fecharam nos pulsos do líder, Carlos ligou para Ricardo. Doutor, pode dormir tranquilo esta noite. Pegamos todos eles. Ricardo sentou-se na beira da cama, ao lado de Fernanda adormecida, e chorou silenciosamente de alívio. 3 meses de terror, de mentiras forçadas, de medo constante pela segurança da família, finalmente haviam chegado ao fim. 6 meses depois, durante o julgamento dos criminosos, Ricardo foi chamado como testemunha principal. No tribunal, ele olhou nos olhos do homem que havia ameaçado sua família e sentiu não raiva ou medo, mas uma estranha forma de gratidão. Dr. Mendes, disse o advogado de defesa durante o interrogatório, o senhor afirma que meu cliente o forçou a coletar informações sobre seus pacientes. Mas não é verdade que o senhor sempre soube detalhes íntimos sobre a vida de pessoas ricas? Não é verdade que sempre explorou essas informações para seu próprio benefício financeiro? A pergunta foi como um soco no estômago, mas Ricardo respondeu com honestidade total. É verdade que sempre soube detalhes sobre a vida dos meus pacientes. É verdade que cobrava honorários exorbitantes. É verdade que priorizava lucro sobre cuidado genuíno. Ricardo fez uma pausa, olhando para a plateia onde sua família estava sentada. Mas também é verdade que seu cliente me forçou a perceber
Como minha arrogância e ganância haviam me transformado numa pessoa terrível. Ele me forçou a confrontar quem eu realmente era. Após o julgamento, Ricardo encontrou Carlos na saída do fórum. Investigador, disse Ricardo estendendo a mão. Quero agradecer não apenas por salvar minha família, mas por me salvar de mim mesmo. Carlos apertou a mão firmemente. Doutor, posso dizer honestamente que o senhor é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Não é fácil mudar uma vida inteira de hábitos e atitudes. Na verdade, disse Ricardo com um sorriso genuíno, descobri que mudar foi mais fácil do que imaginava. O difícil foi admitir que precisava mudar. Um ano depois, a clínica de PI, Ricardo funcionava de forma completamente diferente. Ele havia reduzido seus honorários pela metade e dedicava 2 manhãs por semana ao atendimento gratuito de pacientes carentes. Márcia havia sido promovida a administradora, com um salário digno e participação nos lucros. Doutor, disse ela numa manhã, o senhor sabe que está ganhando muito menos dinheiro agora, né? Márcia, respondeu Ricardo, examinando carinhosamente uma criança de família humilde que havia trazido um desenho para ele. Descobri que existem formas de riqueza que não aparecem na conta bancária. Gabriela, agora com 16 anos, frequentemente ajudava na clínica durante os finais de semana, organizando prontuários e conversando com pacientes idosos. Ela havia decidido que queria estudar medicina, inspirada pela transformação do pai. Pai, disse ela numa tarde, lembra daquela época em que você era meio arrogante? Ricardo riu. Meio arrogante? Gabriela, eu era completamente insuportável. Era mesmo, concordou ela com a franqueza familiar. Mas sabe o que eu acho mais legal? Você conseguiu mudar de verdade. A maioria dos adultos fica presa nos seus defeitos para sempre. Pedro, agora com 13 anos, havia se tornado fascinado pela ideia de justiça social. Ele frequentemente perguntava sobre o trabalho do investigador Carlos e expressava interesse em talvez seguir carreira policial no futuro. Quero ajudar pessoas como o investigador Carlos ajudou nossa família, explicou durante um jantar familiar. Quero proteger famílias de homens maus. A mudança mais profunda havia ocorrido no casamento de Ricardo e Fernanda. A crise havia forçado ambos a serem completamente honestos um com o outro pela primeira vez em anos. Eles haviam descoberto que por trás da fachada de sucesso material, seus valores fundamentais sempre estiveram alinhados. Você sabe o que mais me orgulha em você? Disse Fernanda numa noite, caminhando de mãos dadas no parque próximo à casa. Não é o fato de ter sido corajoso durante a operação policial. É o fato de ter tido humildade para reconhecer seus erros e coragem para mudá-los. Em uma manhã ensolarada de terça-feira, quase 2 anos depois do incidente no estacionamento, Ricardo recebeu uma visita inesperada na clínica. O investigador Carlos bateu na porta de seu consultório, trajando um terno novo e carregando uma pasta de couro. «Investigador! Que surpresa agradável!» exclamou Ricardo, levantando-se para cumprimentá-lo. «Entre, por favor. Quero um café? Água?» «Um café seria ótimo», disse Carlos, sentando-se na mesma poltrona onde antes se sentavam apenas pacientes, pagantes. «Vim trazer boas notícias. O último membro da organização criminosa foi condenado ontem. 23 anos de prisão.» «Fantástico», disse Ricardo, servindo café em xícaras de porcelana fina. «E como estão as coisas na delegacia?» Carlos sorriu. «Na verdade, não estou mais na delegacia. Fui promovido para a Polícia Federal. Agora trabalho com crimes financeiros em nível nacional.» «Parabéns. Merece muito.» «Doutor, na verdade vim aqui por outro motivo também», disse Carlos, abrindo a pasta. «Estamos criando um programa de prevenção ao crime organizado que envolve profissionais liberais. Queremos treinar médicos, advogados, dentistas sobre como identificar tentativas de cooptação criminosa.
Ricardo se inclinou para a frente, interessado. Como posso ajudar? Gostaríamos que fosse nosso consultor principal. Sua experiência, sua perspectiva única sobre como esses criminosos operam seria invaluável para proteger outros profissionais. A proposta fez Ricardo refletir sobre a trajetória extraordinária de sua vida nos últimos 2 anos. Ele havia começado como um médico arrogante e ganancioso. Fora forçado pela circunstância a se tornar informante involuntário de criminosos. Havia encontrado coragem para cooperar com a polícia. E agora estava sendo convidado a ajudar na proteção de outras pessoas. Investigador Carlos, disse finalmente, seria uma honra contribuir para esse programa, mas preciso fazer uma confissão. Qual? Naquela manhã, há 2 anos, quando o expulsei do meu consultório, se você não tivesse persistido em tentar me proteger, mesmo depois da humilhação que sofreu, minha família e eu provavelmente estaríamos mortos hoje. Carlos balançou a cabeça. Doutor, nós 2 sabemos que quem salvou sua família foi sua própria coragem de fazer a escolha certa no momento mais difícil. Talvez, concordou Ricardo, mas também sei que às vezes a vida coloca pessoas específicas em nosso caminho exatamente no momento em que mais precisamos delas. Naquela tarde, depois que Carlos partiu, Ricardo ficou sozinho em seu consultório, refletindo sobre os últimos 2 anos. As paredes ainda exibiam seu diploma da USP, mas agora também havia fotos de pacientes carentes que havia tratado gratuitamente, certificados de programas sociais dos quais participava, e uma foto da família tirada durante as últimas férias, não numa praia cara do Caribe, mas num camping simples nas montanas de Minas Gerais. Márcia entrou com a agenda do dia seguinte. Doutor, amanhã temos 12 consultas marcadas, 6 particulares e 6 gratuitas. Perfeito, disse Ricardo. E Márcia, pode agendar uma reunião com nossa contadora? Quero criar um fundo para custear tratamentos médicos de famílias carentes. Que porcentagem da receita da clínica quer destinar para esse fundo? Ricardo olhou pela janela do consultório, observando o movimento da rua. Executivos apressados, ambulantes vendendo lanches, crianças voltando da escola, idosos caminhando devagar nas calçadas. Toda aquela humanidade diversa, com suas necessidades, sonhos, medos e esperanças. 50%, disse simplesmente. 50%? Exclamou Márcia. Doutor, tem certeza? Absoluta, respondeu Ricardo com um sorriso. Descobri que ajudar os outros é a única forma de riqueza que realmente multiplica quando você a divide. Naquela noite, durante o jantar em família, Ricardo olhou ao redor da mesa e sentiu uma gratidão profunda. Não pelo dinheiro que possuía, não pela casa luxuosa, não pelo status social, mas pela segunda chance que a vida lhe havia dado. Pai, disse Gabriela. Na escola hoje a professora perguntou qual era a pessoa que mais admirávamos. Sabe quem eu escolhi? Quem? Você, disse ela simplesmente. Não pelo que você tem, mas pelo que você se tornou. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Há 2 anos, o elogio de uma filha adolescente não teria significado muito para ele. Agora, representava tudo. Mais tarde, já na cama, Fernanda perguntou: Você sente falta? Da vida antiga, do dinheiro fácil, do status? Ricardo refletiu por um momento antes de responder. Sabe o que sinto falta? Sinto falta da arrogância que me protegia de ver o sofrimento das pessoas. Sinto falta da ganância que me permitia ignorar minhas responsabilidades sociais. Sinto falta da superficialidade que me impedia de formar conexões humanas genuínas. Isso é saudade? Perguntou Fernanda rindo. Não, disse Ricardo, abraçando a esposa. É gratidão. Sou grato pelos criminosos que me forçaram a confrontar quem eu realmente era. Sou grato pelo investigador Carlos, que me mostrou o que significa servir aos outros.
Mas principalmente sou grato pela descoberta de que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você deveria ter sido desde o início. Do lado de fora da janela, São Paulo continuava sua dança noturna eterna. Milhões de pessoas lutando, sonhando, errando, recomeçando. E numa casa no Morumbi, um ex-médico arrogante que havia aprendido humildade da forma mais difícil, dormia tranquilo, sabendo que havia encontrado sua verdadeira vocação. Usar seus privilégios não para se elevar acima dos outros, mas para elevar os outros junto consigo. A lição da humildade havia sido aprendida completamente. Fimesta é a conclusão da história A Lição da Humildade em 5 capítulos. Ricardo passou de um médico arrogante e ganancioso para um homem humilde que usa sua posição para ajudar os outros, aprendendo que a verdadeira riqueza está em servir ao próximo. A narrativa mostrou sua transformação através de uma crise que o forçou a confrontar seus valores e fazer escolhas corajosas, culminando numa redenção genuína e numa vida de propósito.